aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, que é pra ver se dá uma animada. E sobre o que iremos falar? Bom, temos que trazer alguns complementos sobre a audiência que ocorreu ontem na Credem. O senhor Mike Banks falou muitas coisas, falou sobre o Brasil, falou sobre os Estados Unidos, interferências, CIA, Atlantic Council, enfim, diversas coisas que aconteceram aí, principalmente em torno das eleições de 2022, e a gente tem que comentar sobre isso. Temos que comentar mesmo, trazer algumas coisinhas, né, que aconteceram em paralelo, que eu acho que tudo se conecta. Mas, antes de a gente chegar lá, quero abrir o vídeo comentando sobre Lula, tarifaço, judiciário, o clima na corte, algumas notas que saíram ontem, uma que chamou muita atenção, né? Uma possível aposentadoria do Barroso. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte, então temos que acelerar, que é pra dar tempo, porque a segunda aí sim. A gente vai olhar algumas coisas que o Mike Banks falou, né? Não vou ficar gastando tempo de vocês, porque, enfim, vocês podem conferir na íntegra tudo que ele disse. E aí eu quero trazer um toque a mais, trazer assim pro dado concreto, assim, ó. Vamos exemplificar o que o Mike Banks está falando. Será que algum caso realmente palpável já aconteceu neste âmbito que dá pra gente apontar? E o que é que o passado tem para nos contar? Outros casos envolvendo censura e o bolsonarismo. Será que entidades, grupos que o Mike Banks comentou, eles reaparecem em algum outro momento da história? E aí vai ter um episódio em específico que eu fui atrás de um material que tinha um nome que ficou martelando na minha cabeça. Ontem o Don Lancelot fez uma thread. Na hora que eu li o nome eu falei, eu tenho certeza que eu já vi esse nome em algum lugar. E eu já tinha visto, já apareceu. E quando eu fui olhar o que aconteceu nesse dia, mais ou menos 4 anos atrás, foi um dia muito curioso. E a gente vai ter que voltar no tempo 4 anos atrás. Mas vamos lá, por partes. Ontem, Lula estava dando entrevista, e o que eu falo para vocês, não dá para ficar só preso no que o Lula fala em entrevista, porque Lula, sabe, é literalmente o encantador de serpentes, segue jogando pra torcida, segue tentando criar e construir uma imagem que ele é o cara que faz, que acontece, e eu acho que uma das grandes provas disso, que ele quer vender uma imagem do que ele não é, foi o que ele falou sobre a possível ligação do Trump, que ele não vai se humilhar, que ele não é isso, que ele não é aquilo outro, aquele babá, pipipi, popopô. Então você vê, o cara realmente tá jogando pra torcida, tentando vender, né, a imagem do líder do sul global. E na entrevista que ele deu pra Reuters, ele falou sobre regulação das redes. Não é que o governo Lula não queira censurar, mas eu acho que o que o Lula tá falando aqui não condiz muito com a realidade, pelo menos em termos concretos. E eu já falo pra vocês por quê. Mas primeiro, vamos escutar aqui o que o Lula disse. Acho que vai ser o único vídeo que eu vou dar play no vídeo de hoje. Escute só. Terceira, tentar impor ao Brasil a ideia de que nós não podemos regular as Big Tech. Ele não admite que a empresa americana seja reguladora? Peraí. Esse país é soberano. Esse país tem uma Constituição. Esse país tem uma legislação. Ora, é da nossa obrigação regular o que a gente quiser regular de acordo com os interesses e a cultura do povo brasileiro. Se não quiser regulação, que saia do Brasil. Não existe outro mecanismo. Não existe outro mecanismo. Tá? Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira é obrigada a seguir a legislação americana. Da mesma forma que na França temos que seguir a legislação francesa e assim por diante. Então não é cabível a primeira carta que ele mandou para mim. Pois é, né? A Globo trouxe com inúmeros detalhes os inúmeros itens que o Alckmin já está negociando. Então, assim, em questões concretas, ações reais do governo, o que o Alckmin está negociando com as Big Techs. Tem um leque de coisas negociando. Ações concretas. Mas para entrevista, não porque eu sou brabo, não porque eu faço o que aconteça aqui, vai ter que seguir minha regra, minha lei. Aí tá ali, né? Brasil flexibiliza a posição e aceita negociar a regulamentação de Big Techs para evitar tarifaço. Veja os pontos discutidos. Ah, mas já teve o tarifaço. Não, mesmo assim, você pode rever alguns itens, tentar reduzir a tarifa de algumas coisas específicas. E o Alckmin segue com essas tratativas. As pessoas, a classe empresarial envolvida com isso, segue comentando sobre o Alckmin. Não dá para levar a sério nada do que o Lula fala. É um encantador de serpentes. Tem que entender o Lula pelas suas ações reais e concretas. E aí, olha isso daqui.
Escolha de Lula para o TSE é chave para lidar com desinformação e big techs nas eleições de 2026. O Lula não quer lidar com as big techs nem nada. O Lula apenas segue com seu projeto globalista, que é o projeto do Partido Democrata, que é o partido do Macron. Até curioso, né? Eles estão na França. O que foi que aconteceu? Lula nomeou 2 pessoas aí para o TSE, que vão estar durante as eleições de 26. Uma dessas pessoas se chama Estela Aranha. A turma do Estadão, obviamente, não vai nos dar nenhuma informação super relevante, pelo menos aquelas que você só vai ver nas mídias da direita, mas a turma do Estadão começa a falar algumas coisas que você vê que são bem curiosas, como, por exemplo, sua especialidade, o direito digital, foi visto como seu grande ativo para superar as concorrentes. Você acha que o governo Lula escolhe pessoas por habilidades? Ainda mais, veja só, olha quem era concorrente. Eu vou começar pelo final. Era Vera Araújo, que contava com o apoio do grupo Prerrogativas. Poxa, olha a força do Prerrogativas. Mais do que isso. A Vera Araújo contava com o apoio da Janja. Era a preferida da Janja. O Lula deixou de escolher uma pessoa que tem o apoio do Prerrogativas e da Janja. O governo Lula é um governo heterogêneo. Ele tem diversas alas. Nem todas são iguais. É igual você olhar para a esquerda. Como uma pessoa conseguiu vencer o candidato da Janja e do Prerrogativas? A resposta para isso é a resposta da Marina Silva. A Marina Silva faz parte de um partido que não tem bancada. E tem um ministro. Por quê? Quem é que apoia a Marina Silva? Quem colocou Marina Silva lá? Eu acho que é o mesmo grupo que apoia a grande Estela Aranha, essa grande especialista. Você acha que nesse momento da vida o Lula vai tomar uma decisão técnica? Magoar sua mulher e o Prerrogativas? Aí vai ficando interessante. A nova magistrada foi secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na gestão do Flávio Dino. Ok. Ela também participou das discussões de 2 projetos elaborados pelo governo Lula para regular as Big Techs. Ok. Mas foi à frente da SEDG que ela consolidou a reputação junto ao então Flávio Dino, principal cabo eleitoral de sua campanha junto ao presidente. Tá. Quando Lewandowski assumiu o lugar de Dino no ministério, o perfil de Estela foi um dos motivos para a sua demissão. Se o seu trato com as Big Techs agradava o Flávio Dino, a equipe do novo ministro considerava que ela era combativa demais com as redes sociais. Ou seja, você vê que o governo tem as suas diversas alas. Na disputa presidencial do ano que vem, Estela poderá ser um contraponto de destaque no TSE. Isso porque a corte estará comandada por 2 aliados de Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice. E ontem se comentou muito, né, sobre eleições 2022, Mike Pence, CIA e tudo mais. Aí temos aqui talvez uma possível dica, né, de onde vem a força da Estela Aranha. Vejam só. O grupo que ela coordena, ou já chegou a coordenar, o Data Privacy, é um grupo que recebe doações da Fundação Ford, né? Bem curioso. Além disso, como você vê aqui embaixo, né, o Data Privacy é um espaço de interação entre a escola Data Privacy Ensino, a entidade civil, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. A associação possui financiamento de filantropia internacionais como Ford Foundation e Open Society. Opa! É um dos grupos apoiados pelo Jorge Soros. Mas vejam só, né? A Gringa Brasília comenta: o governo Lula nomeou a Estela Aranha para o TSE. Ela é da ONG Data Privacy, que é financiada pelas fundações imperialistas do Partido Democrata. Nomeação preocupante. Essa senhora já causou treta com o Twitter, é favorável à censura das redes e agora está em cargo-chave para 26. Aí você vê, né? Olha a quantidade de doações ao longo dos anos para a Data Privacy feita aí pela Open Society do Soros. Eu acho que para entender melhor essa nomeação e essa disputa por espaço, para entender quem é que tem mais força que a Janja e os petistas na hora de fazer nomeações, é olhar para essa imagem aí. O governo Lula afirma em campanha que o Brasil é dos brasileiros, mas seu governo está lotado de pessoas vinculadas às ONGs e fundações estrangeiras, que são de fato quem estão dirigindo o país. Resta a pergunta: de quem é o Brasil? Aqui são algumas pessoas que estão, sei lá, próximo ali do primeiro escalão, não são ministros, mas às vezes secretários executivos, né, pessoas de relevância dentro dos ministérios, e você vê os vínculos dessas pessoas com determinadas ONGs nacionais e internacionais, começando ali pela esquerda, o Eloy Terena, advogado da PIB.
A PIB, inclusive, entrou em campo para a União Europeia punir o Brasil, porque eles queriam também incluir o Cerrado na história lá da due diligence, para dificultar as exportações brasileiras. Isso são uma das coisas que fizeram. Que a PIB é financiada principalmente pela Ford Foundation, muito próximo também aí da Guajajara. Depois você tem a Tatiana Prazeres, é uma jovem liderança do Fórum Econômico Mundial, também da turma da ONU, que é secretária do Comércio Exterior, olha só. Diretor de Ordenamento Territorial, né, o Raoni, membro do Wilson Center, que eu acho que apareceu ontem também, né, na apresentação do Mike Benz, algumas coisas do Wilson Center. Depois você tem a amiga do Deltan Dallagnol, se lembra lá da fundação da Lava Jato, bilhões de reais para combater a corrupção? Ela estava lá ajudando, tá no relatório oficial da Transparência Internacional, grande Anatone, já foi diretora da Fundação Ford, da AID, do Greenpeace, e também, né, muito próxima à Ford Foundation, comanda hoje o ICES, Instituto Clima e Sociedade, é secretária de Mudança do Clima. Depois você tem João Capobianco, secretário do Meio Ambiente, ligado à Fundação Ford, o NED. O Mike Benz falou do NED ontem, ou é impressão minha? Ele falou do NED, né? Adriana Bidenor, que é da Cipó, que montou um plano aí pro governo, que é assinado não só por ela, como pela Ilona Zabol, Jacques Wagner, enfim. O direcionamento é para toda a Agenda Verde. A Cipó é financiada basicamente pela Open Society, que é assessor especial do presidente Lula. André Lima, IDS, Imaflora, ISA, bem próximo da Ford Foundation, Fundação Ford. Ainda tem o João Brant, que é ligado à Fundação Ford e ao Soros, é o cara aí da Políticas Digitais. A gente tá falando isso desde, sei lá, janeiro de 2023. Pega o Atlas, tá uma postagem dele. Então, assim, muitas nomeações do governo Lula, você vê, né? Elas vencem e ocupam espaços, são pessoas que não têm proximidade com nenhum partido político, mas tem uma força que consegue derrubar o apoio da Janja e do Prerrogativas. Lula, eu acho que até dá para se conectar com o que o Mike Benz falou, né? Lula chegou onde chegou com o apoio do amigo Biden. O amigo Biden, o Partido Democrata ajudou, não foi? Itaci ajudou, não foi, Lula? Aí tem um débito aí, né? E tem essa grande bancada de grandes especialistas para ajudar a manter esse governo e colocar essas maravilhosas políticas públicas. Mas a gente vai chegar mais, vai falar mais sobre isso. Aí na entrevista que o Lula deu, eu tô falando é só da boca para fora, mas nessa daí ele acaba se queimando com todo mundo. Como ele falou, não vou ligar, não vou me humilhar aí pro Trump. A turma da Globo reclamou, a turma da CNN, todo mundo reclamou. Peguei só o da Globo porque quando a Globo reclama é porque a coisa já passou demais do ponto, né? Gerson Camarote criticou a postura de Lula diante do tarifaço de Trump. Segundo ele, Lula começou com um tom firme, mas agora lava as mãos diante da crise. Defendeu que Lula deveria negociar diretamente com o americano, como outros líderes mundiais já fizeram. A Taser Heredia, lá na CNN, tá falando, o Lula não quer se humilhar, mas as empresas estão se humilhando e estão perdendo dinheiro, e aí? Ninguém liga pra honra do Lula, a gente quer dinheiro no bolso. Já a turma do Estadão vai falar que Lula é forçado a descer do salto com tudo ou nada da oposição em pesquisa frustrada. Nem vai dar pra gente comentar sobre a oposição. No final da noite de ontem eles conseguiram a priori um acordo, que em tese está programado aí de pautar o fim do foro privilegiado e depois a questão da anistia. O fim do foro é para tirar o Supremo, né, da cola deles. E essa pauta, gente, do fim do foro, eu acho que tem chance de andar. Não ser anistia, a fim do foro eu acho. Digo até para vocês pela razão. Vocês lembram que tem um inquérito que está com o Flávio Dino sobre as emendas do orçamento secreto? E que a imprensa brasileira já soltou diversas notas dando a entender que se o Congresso não quiser dançar a música, né, que o governo toca, o processo aí pode acelerar, né? Então você vê que tem uma certa componente política. Então eu acho que o Centrão tem interesse de tirar alguns inquéritos lá de cima e jogar para a primeira instância, né? Joga lá para a primeira instância, sem foro privilegiado. Tira da mão do Flávio Dino essa questão do orçamento secreto. E a gente vai vendo, vai empurrando com a barriga, vai recorrendo, primeira instância, segunda instância, e vai, empurra, e pareceres, quem sabe aí até, né, a coisa termina. Então essa eu realmente acho que tem chance de andar. A anistia depois, não sei. Mas o fim do foro privilegiado, eu acho que é do interesse do Centrão no Brasil hoje, viu? Mas enfim. O governo Lula sofreu um choque de realidade e precisou descer do salto por dois motivos. Um deles foi o tudo ou nada da oposição, após a prisão de Bolsonaro, o que ameaçava travar a agenda executiva, né? Nosso Jair segue preso ainda. O segundo fator foi a Datafolha, né, que mostrou estabilidade na popularidade de Lula. Caciques da centro-direita veem a recuperação como voo de galinha.
Todo mundo vê isso, mas a imprensa precisou vender como? Não, agora o Eduardo Bolsonaro elegeu o Lula. Aquele papo de pilantra. Esse campo político também aposta em desidratar a pauta de Lula na Câmara e no Senado o máximo possível, mesmo sabendo que, no caso do IR, nenhum parlamentar vai arcar com o ônus político de ser contra. Para vocês terem ideia, ontem, o Ciro Nogueira e o Rueda assinaram a nota oficial apoiando a obstrução. Eu falei, né, eles estão realmente nesse plano, vamos desgastar o Lula. Essa mudança de cenário levou o Lula a condicionar de novo a sua candidatura a estar 100% de saúde. A fala em evento do PT foi vista como um álibi para o petista não correr o risco de um vexame em 2026. Aí, saindo disso, começam a entrar no ponto que eu acho que é o que mais toca, né, no coração de todos nesse momento. Gilmar Mendes estava lá no Grupo Esfera, falou muitas coisas, falou que o ministro Alexandre de Moraes tem apoio unânime na corte, está fazendo um ótimo trabalho. Além disso, ele ironizou, né, o visto revogado, tá bom? Siga aí ironizando. Enquanto em público fala que tá tudo bem, faz piada, não acho... Vocês acham que o Lauro Jardim ia mentir sobre isso? Você acha que a Lauro Jardim é mentirosa? É um ataque? Será que foi o André Mendonça que plantou essa um bolsonarista? Qual o interesse do Lauro Jardim de inventar mentiras sobre a Suprema Corte? Ou será que isso aqui é verdade? Ontem de manhã o Lauro Jardim dizia as decisões solitárias de Alexandre de Moraes. Eu achei bem curioso. Segundo o Lauro Jardim, ele fez questão de destacar que tanto o Gilmar Mendes quanto o Barroso, o decano e o presidente da corte, eles só têm tomado conhecimento das mais recentes decisões e impactantes de Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro no momento em que elas foram publicadas. Tipo assim, olha gente, eu não estava sabendo disso. Não reclama comigo, se eu soubesse talvez eu tinha entrado em campo. Não tem sido informados antes de nada. E olha, eu estou desconfortável com isso, viu? Ó, ele tá lá sozinho. Nos bastidores, e os jornalistas de bastidores contam que o clima não anda nada bem. Mas em público, não. Estamos aqui, junto, misturado. Balela, conversa mole aí, essa história aí que tá isolado. Já o Poder 360 trouxe uma longa nota, que para além da manchete que já chama muita atenção, traz mais alguns detalhes do clima. Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o Supremo. Isso é a esquerda, né? Tu fala, ó, tem uma vaga, ele te dá 10 nomes. Já na direita é difícil encher uma Kombi com gente aí para ocupar qualquer pasta que você entregar, porque realmente não tem quadros. Enfim, o Barroso, de 67 anos, tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando na corte. Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do Alexandre de Moraes no comando de vários inquéritos. Nos bastidores, Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Eu acho que um dado disso daqui pode ser quando, ano passado, para a Folha de São Paulo, o Barroso falou que o inquérito das fake news ia acabar. Bem próximo, estava perto de acabar. E que o tempo depois passou, ele falou, não, surgiram novos elementos, a gente vai ter que postergar. Eu acho que ele falou o desejo dele e deu com a cara na realidade, que o ministro falou, não vou encerrar. Eu não vou encerrar. E o Barroso não sabe o que fazer para conseguir encerrar. Quem conversa com o presidente do Senado, do Supremo, fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo. De todos os 11 ministros, Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. A família tem imóvel declarado em Miami. Ele passa temporada de estudo em Harvard. Agora tudo pode ficar fora de seu alcance, caso se confirme realmente que seu visto de entrada tenha sido cancelado. Quando deixa a presidência do Supremo, o ministro volta a exercer sua função como integrante de uma das 2 turmas, e ele vai para a turma 2. Nessa faz parte, né, pessoas que, segundo o Poder 360, não têm intimidade nem afinidade com ele. Gilmar, eram brigados no passado, né? Vocês já devem ter visto aquele vídeo clássico, um acusando o outro de coisas antidemocráticas. Dias Toffoli, Cássio e o André Mendonça. O André Mendonça, evangélico, com Barroso, aí não junta de jeito nenhum. Se Barroso realmente sair, Lula já tem 4 candidatos, né, na mão aí, que seria Bruno Dantas, do TCU, Messias, da AGU, Pacheco, veja só o Pacheco, e o Vinícius Carvalho, que é da CGU. Só a nata. Nenhum ministro fala em público e alguns até declaram apoio ao Alexandre de Moraes nos bastidores, entretanto.
O Poder 360 ouviu críticas de 5 ministros sobre como Moraes atua. Quando Moraes mandou colocar tornozeleira em Bolsonaro, já houve grande desconforto entre os ministros da corte. A prisão domiciliar piorou um pouco mais o clima. Outros ministros descontentes torcem para Moraes reconsiderar a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro. Mas a chance disso acontecer é praticamente zero, né? Alguns falam sobre a primeira turma derrubar a decisão. Essa hipótese parece ser improvável pela composição do colegiado. Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e o Zanin. Bom, não sei porquê, eu tenho a impressão que talvez a Carmen Lúcia possa votar contra. Mas e o Zanin, o Flávio Dino? 3-2, 4-1 ou 3-2 pro lado de Bolsonaro? Se for 3-2 pro lado de Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Dino não larga a mão de jeito nenhum. O Zanin, não sei. Realmente não sei, tenho minhas dúvidas. Também tomou conta no Supremo uma certeza. Muitos dos integrantes do tribunal acham que estão marcados para entrar na Magnitsky, que promove quase uma morte financeira e econômica de quem é enquadrado. Quem foi enquadrado na Magnitsky terá um longo caminho para voltar à vida normal. Como se trata de uma decisão administrativa de um setor do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, é improvável que seja revertida durante o governo Trump, que ainda vai durar mais 3 anos e meio. Fora o que vem depois. Trump, inclusive, já fala na chapa do Marco Rubio com o Vance. Talvez Vance de presidente, Marco Rubio de vice. Você acha que tem alguma chance? Já pensou se isso acontecer? A gente fala de que 11 anos? Bom, sobre a possibilidade de ir para a primeira turma e reverter, segundo o Estadão, se for, vai ser 4-1. Aí eu não sei se essa nota é para constranger o Fux ou é para constranger a Carmen Lúcia e o Zanin de uma possível mudança. Falou, é 4-1, viu? É só o Fux que vai se isolar. Vocês vão se isolar também. Mas tá ali. O caso deve ser levado ao plenário da primeira turma apenas se a defesa apresentar um recurso. A defesa de Bolsonaro apresentou um recurso. Saberemos disso em breve. Ontem, 6h36 da noite, o oficial sênior Departamento de Estado, eu não sei o nome desse cara, ele postou no DRT lá no Departamento do Hemisfério Ocidental, falando o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionada a Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Estamos de olho, viu? Como quem não quer nada, ontem saiu uma notícia que eu acho que uma parte da população, a gente olha, né? Eita, mas para os 11 deve ter um peso maior. Depois do Bradesco, agora foi a vez do Itaú falar que vai cumprir a Magnitsky. O Brasil 247 também deu essa matéria. O banco informou que revisa contratos e acionou assessoria jurídica para garantir conformidade com a legislação americana. Bancos são bancos. Vamos ver até quando o Grupo Supremo, que diz precisar agir como grupo, segurará a mão do ministro, né? Ou vão largar a mão. Ontem, curiosamente, a Isto É publicou essa nota aqui. Chamou a atenção do Vila Amiga, obviamente chamou a minha, por isso que está aqui. Entendo o que é preciso para impeachment de um ministro. O time, né, para a imprensa publicar uma matéria como essa, é curioso. É curioso, né? O time para essa matéria ir ao ar. E hoje o Estadão mais uma vez volta com o mesmo tom, a mesma cara de pau, que olha, tem que fazer uma correçãozinha. E a correçãozinha mesmo do diminutivo. Supremo forte é o que respeita limites. Aí faz todo aquele texto falando do golpismo bolsonarista, esse, aquilo, outro, faltou assim um parágrafo diante de alguns excessos, viu? É só um excesso, passou um pouquinho do ponto. É só um excesso, gente. Na condução dos inquéritos sem fim envolvendo bolsonaristas e do julgamento ativa de golpe,
O Supremo deve ao país, sua própria história republicana, uma urgente inflexão ao leito da normalidade jurídico-institucional. Isso não significa, por óbvio, condescender com o mais grave atentado à democracia na nova república, nem muito menos ceder às chantagens dos que, entre o Brasil e o clã Bolsonaro, escolheram cerrar fileiras ao lado desses traidores. Contudo, é do Colegiado Supremo, seja por meio da primeira turma, da qual moram essas partes, seja do meio do plenário, a missão de promover esse ajuste fino. Gente, é só assim, ó, mexer aqui, ó, meio grau, não é nem um grau, meio grau, pronto, tá resolvido. Você corrigiu todo, ajuste fino. Cara, é um absurdo. É simplesmente assim, surreal. Mas é a imprensa do Brasil, né? É o consórcio. E do consórcio não dá pra esperar nada demais. Pois bem, terminei. Tá aqui preocupado com o tempo. Vamos falar de Mike Pence. Ontem, diversos portais da imprensa comentaram sobre o que se passava na Comissão de Defesa e Relações Exteriores. Isso é importante. Esses eventos, eles geram repercussão. Você gera o fato político. O fato político é noticiado. Se o Mike Pence fizesse uma live, o Mike Pence podia... Você concorda comigo que ele podia ter dito tudo que ele disse numa live? Numa entrevista para qualquer canal? Até no próprio canal dele? Podia. Mas você acha que ia ter o mesmo peso? Existe uma diferença disso. Isso não aconteceu em qualquer lugar. Aconteceu na Comissão de Defesa e Relações Exteriores. No momento... E acho que vocês sabem muito bem o que a gente vem vivendo, o que vem acontecendo, as decisões dos Estados Unidos, a Magnitsky, no mesmo momento que o Congresso estava parado, sendo obstruído, que os holofotes da imprensa estão virados para as atividades da oposição. Então, eu acho que o clima ajudou muito. Então, você dá aquele peso institucional, né? Ele está falando para o Congresso, não é numa live, não é para um jornalista. Então, é um negócio muito mais formal. A CNN noticia dizendo: censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil, diz a secretária de Trump. A CNN, o Metrópolis coloca até uma imagem, né? Você vê aquele organograma que ele mostrou. Ex-secretário de Trump acusa a CIA de interferir nas eleições do Brasil. Bom, isso aqui não é ele que está denunciando. Ele está só reforçando. A primeira pessoa que fala sobre isso foi o Financial Times. No dia de ontem, diversas pessoas recuperaram um podcast da Natuza Neri da Globo News falando sobre a atuação da CIA no Brasil. Então, assim, ele não tá acusando a CIA, né? Isso ele só está reafirmando. E Eduardo diz, né? Sim, o Brasil sofreu um golpe com a ajuda do Biden. E foi em 2022. Mike Pence explanou tudo hoje na Câmara. E ele falou sobre diversos assuntos. O deputado Marcel Van Hatten escreveu ali, né? Neste momento, Mike Pence acusa a CIA de interferir no Brasil durante o governo Biden, com anuência e apoio do ministro Luiz Roberto Barroso. E nossa soberania, lesa pátria e tudo mais. Aí o jornalista americano, Glenn Greenwald, meio que dando razão ao Marcel Van Hatten, ele compartilha uma nota do Valor Econômico, que é do Grupo Globo, o presidente do Supremo pediu apoio aos Estados Unidos para evitar golpe de Estado nas eleições de 22. Quem que é ele? Quem era ele? O Barroso. Né? Mais recentemente, vemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto, disse em evento do Lee de Nova York. E o Glenn diz: o presidente do Supremo, Luiz Barroso, gabou-se de ter implorado ao governo americano que interviesse nas eleições brasileiras de 2022. Depois que Biden enviou a CIA para ameaçar Bolsonaro para não questionar os resultados, Barroso agradeceu aos Estados Unidos e disse que foi decisiva essa mãozinha. Pessoas recuperando coisas, né? Ao longo do dia de ontem, você vê 5 de maio de 2022. A CNN reportava que o diretor da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, disse à autoridade do Brasil em 2021 que Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral antes do pleito em outubro, segundo a agência Reuters. A CIA falando que Bolsonaro podia ou não podia fazer, devia ou não devia fazer, desde 2021. Então, assim, o Mike Pence não está acusando, ele só está reafirmando. A própria imprensa brasileira já falou sobre isso. 2022. Relembrar e viver, né?
Pois bem. Felipe Barros fez um tweet com outra ponta que o Mike Benz levantou. Mike Benz na Credem. A agência Lupa e outras agências brasileiras como a Abrage foram pagas diretamente pelo Departamento de Estado americano para fazer checagem de fatos. Eu não acho que uma entidade deveria ser paga por um Departamento de Estado para fazer uma investigação. Não é nem a doação do Soro, mas é um governo te financiando. Afinal, quem paga dá as cartas. Você não vai receber mais recursos se acusar os seus patrocinadores. É por isso que há uma cortina de fumaça na mídia brasileira que está nessa rede. Há ainda diversas coisas que ele falou, o Mike Benz ontem. Aqui chamou a minha atenção assim, mais do que todas, porque você tem algo muito palpável. É quando o Mike Benz começa a falar sobre o Atlantic Council e o papel do Atlantic Council do Brasil. O perfil A Liga recortou um pedaço, colocou. Eu não vou dar play nesse vídeo. Acho que até baixei. Deixa eu ver se eu baixei esse vídeo. Acho que eu nem baixei. Eu nem baixei para mandar para vocês. Aí depois eu mando lá no Telegram, vocês conseguem ouvir a fala do Mike Benz. Aí a Liga fala assim, ó. Quem a Atlantic Council indicasse, a conta era derrubada. Inúmeras contas retiradas no Facebook. Contas familiares, contas que ajudavam na eleição de Bolsonaro. Jornalistas foram ensinados a criar falsas notícias com sócio especialista em fake news. Aí você fica, mas será que ele falou isso mesmo? Pois bem. Tem um vídeo do Felipe Barros que reforça, né? Segundo Mike Benz, o Atlantic Council, financiado pelos militares americanos, pelo Departamento de Estado, pelo SEID, pela CIA, pela NED, e com 7 ex-diretores da CIA, fez cursos e parcerias de forma a fazer o TSE derrubar o que o Atlantic Council indicasse que deveria ser derrubado. Olha que curioso. Estou passando ontem no Twitter e eu vi que o Donald Slot fez uma thread. Eu mudei a ordem do que ele escreveu porque acho que faz mais sentido. Ele colocou a notícia, que saiu na Veja, em 21 de julho de 2022. No Supremo, ex-auxiliar do Obama fala sobre combate à desinformação. Convidados do evento organizado pelo Supremo e pelo TSE falaram sobre o impacto das fake news na disputa eleitoral de 2020 nos Estados Unidos. Eu falei, opa, muito engraçado. Pessoas estão falando sobre o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. Que foi aquela eleição que depois terminou, inclusive, com o banimento do Trump das redes sociais. Lembra disso, né? Enfim, no evento, quem estava lá? O diretor sênior do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, Graham Brook. Pega aqui a caneta. Digital, Forense, vou botar aqui Lab. Ó. Digital, D, Forense, F, Pesquisa, inglês, Research, Laboratório Lab, DFR Lab, DFR Lab, né? Ou seja, quem estava aqui, o Graham, a sigla desse laboratório é o DFR Lab. O nome que deveria ser conhecido de vocês. Isso aqui, quem não conhece isso daqui, até aparece aqui embaixo, ó. Nem lembrei. Em conjunto com o Brook, especialista nas áreas de desinformação, comunicação, enfim, tudo mais, e membro sênior do DFR Lab. Ser bolsonarista no Brasil e não conhecer essa história a fundo é uma vergonha, viu? Tu não tem nem o direito de reclamar de perseguição, porque tu não sabe tua própria história. Mas tudo bem. Aí, o Donald Slot coloca aqui uma coisa que é de 2020. Esse cara que veio em 2022 para essa palestra, você vê, né? Documento público, um memorando de entendimento. Tribunal, papá, pipipi, no senhor, tal e tal e tal. Aí você vê, né? Portador, aí bota, ó, é da turma do Atlantic Council do Digital Forensic Research Lab, DFR Lab. Neste ato, representado pelo diretor, o Graham Brook. Então, o cara estava lá participando no memorando de entendimentos. Isso desde 2020. Desde 2020. 2020. Eu falei, caraca, bicho. E olha a data, né? 21 de outubro de 2020. O que acontecia no Brasil 3 meses antes?
o que acontecia no Brasil 3 meses antes? Calma. Vamos voltar aqui para esse do Felipe Barros. Segundo o Mike Benz, o Atlantic Council teve um papel central para dizer o que precisava ser derrubado. Derruba isso, derruba isso, derruba isso, derruba isso. Isso em 2022. Em algum outro momento da história brasileira, o DFR Lab do Atlantic Council desempenhou um papel de apontar o dedo e falar quem tem que ser derrubado? Aí agora temos que relembrar e viver. Vamos voltar para março de 2024. Você vai lá no Atlas, tá? Bonitinho. Ops. Você pega aqui, né? Atlas de março de 2024. Prazer. Aí você vai lá no índice. Nesse mês de março, nós fizemos um dossiê histórico chamado DFR Lab. Olha, acho que é sobre o Atlantic Council. Aí você clicava lá. Esse dossiê, na época, eu resolvi fazer por quê? Porque o mesmo DFR Lab publicou aí uma pesquisa na época que mostrava a força da propaganda russa no Brasil. E acusava a turma até do Brasil 247 de fazer parte disso. E aí eu reclamava, né? Eu falava, e aí, será que isso é verdade ou não? Será que isso é narrativa? Que obviamente, tanto os democratas quanto os republicanos, acho que nenhum dos dois estão do lado da Rússia no final do dia. Enfim, né? E é só para garantir mesmo que o Lula vai seguir 100% alinhado, a gente não é globalista, rifando inclusive esse aliado do Lula. Aí volta o que a gente falou no início do vídeo. O governo Lula é um governo de forças heterogêneas. Da mesma forma que você viu no governo Bolsonaro, a ala militar brigando com a ideológica, brigando com os liberais, brigando com o lava-jatista, brigando com o Centrão, também tem a mesma briga no governo Lula por espaço. Então a galera quer escantear, né, a esquerdinha que não toma banho, tipo Barra 247. Não para botar ninguém melhor, botar a turma do Soros, por exemplo. Aí, o que é que eu lembrava? Eu lembrava nesse dossiê, assim, ó, pimenta no olho dos outros é refresco. Porque se, nesse momento, a turma da esquerda estava sendo acusada de um grande complô internacional pelo Atlantic Council, a esquerda bateu palmas quando o Atlantic Council, que o Mike Benz falou que teve um papel central em remover pessoas em 2022, entrou em campo em julho de 2020. E o que foi que aconteceu? Olha a manchete. Relatório aponta as páginas ligadas ao gabinete de ódio de Bolsonaro removidas pelo Facebook. O DFR Lab produziu um relatório que levou à remoção de páginas. O que aconteceu em 2022, segundo o Mike Benz, se o Mike Benz estiver certo, já aconteceu antes. Isso aqui, inclusive, na época, foi uma reportagem especial do Fantástico. E a gente abortou isso daqui de forma, né, profunda, mostrando todos os absurdos, todas as pontas soltas. E a gente relembrava depois o que aconteceu em 2020. Na época que essa denúncia, nisso que aconteceu, que as contas começaram a ser derrubadas, o que é que a gente descobriu? E será que algum desses nomes vão reaparecer até no vídeo de hoje já já? Na época que a gente descobriu, você vê que a Apex do governo Bolsonaro, que estava nas mãos do... Deixa eu ver se eu botou o nome do cara aqui. Telane, pá, Santos Cruz. Qual foi o nome do cara que ele botou no lugar? Tirou o Vilava pra botar outro cara. Qual é o nome do cara, rapaz? O Santos Cruz tirou ela pra botar um outro cara. Não sei se vai que tá aqui no meio. Como era o nome do cidadão que o Santos Cruz colocou? Deixa eu fazer assim, ó. Abrir a notícia. O bom do Atlas é isso. É que a notícia já tá pronta. Segovia. Era o Segovia, rapaz. Era o Segovia. Pronto. Pra botar o Segovia. O que aconteceu na época? O governo Bolsonaro começa com a ala ideológica. O que vocês observam o Trump fazendo, né? Mudando esse pessoal, inclusive, da parte de diplomacia por perfis mais ideológicos. A CNN estava comentando sobre isso, que estava um plano lá do pré 2025. Bolsonaro também fez, né? O mito faz e o outro copia, né? O Trump copia. Quem estava lá na época na Apex era a Letícia Catelani. E ela foi perseguida pelo Santos Cruz, que depois mudou lá o cara da Apex, colocou o Segovia, que foi lá e derrubou ela. Antes dela ser demitida,
ela fez alguns tweets em 2019. Lembrando que esse caso só foi em 2020. O que é que a Letícia Castellani escrevia? Anúncio que ultrapassamos ontem a meta de redução dos gastos e já totalizamos mais de 38 milhões de economia, renegociando contratos e cortando despesas. Ou seja, falar bem para falar o seguinte, olha, todo mundo que a gente está vendo aqui que são contratos que não são do nosso interesse, não seguem a nossa linha ideológica, estamos cortando. Eu já mostro para vocês um exemplo desses contratos. E depois olha o que ela dizia quando foi demitida. Combati incansavelmente a corrupção, fechei as torneiras que alimentavam, estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Mas que contratos eram esses que algumas pessoas queriam manter? Bom, a Apex doava dinheiro para o Atlantic Council. O governo brasileiro financiava a Atlantic Council. Olha que coisa, né? É muito estranho isso. Que depois, né, foi utilizado para perseguir o próprio governo. A gente comentava, né? Novo presidente da Apex, era o Segovia, demite a diretora anti-Santos Cruz, que depois ele caiu. Aí você vê, ó, generais agora miram chanceler. O que é que essa matéria comentava? Enfim, você vê, ó, na casa ao lado, a queda de Castellani também foi comemorada. Né? O Frota foi um desses exemplos, que ele finalmente conseguiu uma audiência na Apex. O Frota foi uma das pessoas que reclamou de um dos contratos. Você vê, ó, o então presidente da Apex, Mário Vilalva, combinou com o sindicato de estender o contrato por 40 dias e permitir a participação no Festival de Cannes. O que é que... Aqui, ó, mas Castellani interferiu. O sindicato falou, não vai ter não, vou cortar esse contrato. Vou cortar esse contrato. Que contrato era? O motivo da recusa em negociar era o filme Marighella. O filme Marighella, exaltando Marighella, a grana que leva pra Cannes. A Letícia Castellani estava cortando esse tipo de contrato. Você entende como são as coisas? Tá lá, né? Santos Cruz. Mas tudo bem. Aí a gente comentava lá, mostrando como o pessoal requentava a notícia, né? Inclusive essa própria questão do Técio, 2019. Janeiro de 2019 a Globo já sabia. Aí, pô, a gente já sabe que o Técio tá lá com o Bolsonaro. Mas pra gente derrubar as páginas pra prejudicar Bolsonaro, já sei, traz a Atlantic Council, vamos falar de gabinete do ódio. Você vê, ó. Técio estava ali em 2017 no gabinete do Carlos, mas nas eleições era responsável pelo perfil Bolsonaro Opressor 2.0. Aí passa, né, um ano e meio, chega em julho, aí entra o Atlantic Council em campo, investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável. O Técio, ele comandava Bolsonaro Opressor 2.0. Investigação, irmão, a Globo sabia disso há mais de um ano e meio antes. O Atlantic Council tinha o papel de que você produz um relatório. Porque pensa o seguinte, gente. Pensa aquele cara que não acompanha a política. Aí chega a Globo com seus jornalistas e fala, olha, o mega grupo super poderoso, super bonito, maravilhoso, que usa perfume, chamado Atlantic Council, fez uma grande investigação, rapaz, e nessa mega investigação falou que o... Aí você fala, realmente, viu, velho? Bolsonaro é um criminoso, tem que apagar essa página. Deixa eu ver esse aqui, Bolsonaro Opressor 2.0. Deixa eu ver se tá nessa lista aqui. Com a justificativa. Bolsonaro Opressor 2.0. Não tá, vai estar aqui não. Tem que pegar depois pra olhar. Tem a lista, né, com as motivações. Tem perfil que foi derrubado e o DFR Lab não informou por quê. É assim, ó, derrube esse. Por quê? Não sei. Por que derrube? Não sei. Já outros, a justificativa para derrubar perfil era assim, ó. Derrube o The Brazilian Post. Por quê? Porque é do Paulo Chuchu. Não, o Paulo Chuchu não pode. Quem já viu uma pessoa que se chama Chuchu? Enfim, a gente comentava sobre tudo isso daqui na época. E aí, vamos voltar pro quê? Por quê? Vamos voltar pro vídeo. Ó. 2020, membro do entendimento, outubro, um pouco antes da eleição americana. E o que a matéria da Veja falava? Em 2022, a Atlantic Council veio para contar, né, as experiências da disputa eleitoral americana de 2020. Em 2022, 2 anos depois, veio ao Brasil. Vou te contar segredos do que aconteceu nos Estados Unidos. E olha que curioso. O Twitter Files, muita gente não sabe, mas o Twitter Files, ele não nasce para falar de Brasil. O Twitter Files Brasil nasce após o Twitter Files original. Os caras falaram, cara, e se tiver alguma coisa sobre o Brasil? Aí o David Agape vai atrás, já com Schallenberg, enfim, tudo mais. O Twitter Files nasce para contar o que se passava no Twitter antes de Elon Musk comprar. Aí você tinha o Matt Taibbi, você tinha a outra menina, que eu esqueci o nome agora,
Enfim, você tinha mais ou menos 3 perfis na época, 3 jornalistas que começaram as primeiras partes. Na parte 6 do Twitter Files, eles comentavam sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Que 2 anos depois o cara viria ao Brasil contar sobre as experiências. Aí o jornalista Matt Taibbi contava, né, que o Twitter tinha contato com o FBI, que tinha e-mails, né, tudo mais. E aí, olha só, solicitações nesses e-mails de informação de usuários do Twitter relacionadas às investigações ativas. Mas o número surpreendente elevado são os pedidos do FBI para que o Twitter tome medidas contra desinformação, envolvendo até mesmo de piadas e contas poucos seguidores, ou seja, remoção, basicamente, no final do dia. Às vezes o governo entrava e ficava para remova esse perfil, remova esse perfil, remova esse perfil, remova esse perfil. O Mike Pence falou que o Atlantic Council apontava que tinha que ser removido no Brasil. Aí em 2020 nos Estados Unidos, né, você tinha um grupo chamado EIP, deixa eu ver se tem aqui, o nome é Electoral Integrity Project. Tenho quase certeza que é isso, o nome da sigla. Não tá aqui. Se você pegar a thread completa, você vê. Aí você vê aqui a tradução, ó. O EIP, que era o Electoral Integrity Project, era um projeto de integridade eleitoral, basicamente isso. Entrava em campo para garantir que as eleições não iam ter desinformação, censura, nem nada. Faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo que analisam conteúdo em massa. Aí quem fazia essa parte? Essa denúncia é de 2022. O DFR Lab do Atlantic Council. E qual era a conclusão? O que a maioria das pessoas considera como Deep State é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados e ONGs, por vezes financiadas pelo Estado. Então, esse trabalho realmente de lidar com a desinformação, o Atlantic Council tem muito o que falar, porque ele participou do que aconteceu em 2020, que no final levou o banimento do Trump. Então, todas aquelas revelações que as pessoas não param para ler, né, porque elas estão muito ocupadas com diversas coisas. Aqui foi uma matéria, a gente comentou como é que nasce a história do Gabinete do Ódio, mostrando que é tudo balela, conversa mole, não tinha nada a ver com desinformação. E aqui foi uma matéria que foi publicada na época, quando o Apex 2020 cancelou o contrato. Aí nessa matéria me cita, né? Porque eu fiz um dossiê sobre isso, o Olavo de Carvalho viu e jogou pra cima na época. Mas vamos voltar que tem mais coisas. Temos que acelerar. Enfim, acho que o Mike Pence falou, você consegue ver, né? Sei lá, uma ação um pouco mais concreta no Brasil, que faz parte central da história, porque é isso como eu falei. A derrubada desses perfis em 2020, em julho de 2020, é o ponto onde a narrativa do Gabinete do Ódio passa a ser um grupo de desinformação, etc, tudo mais. O Gabinete do Ódio é uma narrativa que nasce em setembro de 2019, pelas mãos da jornalista Vera Rosa do Estadão, por isso que a matéria está ali no dossiê, no Atlas, que ela falava que na verdade era só um grupo que informava Bolsonaro sobre o que acontecia, botava o pessoal para ficar meio nervoso, batia de frente com a ala mais pragmática do governo. Não era um grupo de fake news. É esse relatório do Atlantic Council que começa a mudar tudo. Pois bem, aí eu segui continuando, né? Segui continuando. O Douglas Floyd na sua traíra coloca mais uma vez, né? O DFR Lab, e aquele memorando de 2020, ele colocou lá. E aí ele colocou essa imagem. Eu não sei de que ano é isso, não aparece o ano. E aí quem que estaria presente nesse evento? Quem estaria presente nesse evento? E eu falei, nossa, eu tenho certeza que eu já vi esse nome. Enquanto o Dom tá preocupado com o Atlantic Council, o DFR Lab chama mais minha atenção, mas o que ligou 20 sirenes na minha cabeça foi Luísa Bandeira. Cara, quem é Luísa Bandeira? Quem é Luísa Bandeira? Me conta! Pois bem, o caso de 2020, da derrubada de perfis, a grande cientista da Atlantic Council, responsável por essa derrubada de perfis, foi a Luísa Bandeira. Você vê que o fundo aqui tem preto e branco, esse aqui é de um vídeo antigo. Só peguei, copiei, a gente vai olhar esse vídeo antigo. Ele tá aqui, ó. Quem está por trás dessa perseguição do Facebook que gerou banimentos? Uma empresa contratada por ele chamada Digital Forensic Research Lab da Atlantic Council. Uma das assistentes, Luísa Bandeira, ex-Folha, ex-IBBC, que agora faz parte da equipe, uma brasileira em Bogotá. Aí tava lá comentando sobre isso, né? Fala a questão do teste e tudo mais. E na época a gente mostrava lá. Isso aqui é print da época, né? Você vê que as coisas vão se encaixando. Aí vamos lá. Relembrar e viver. A gente comentou sobre esse caso. A gente começa a comentar sobre esse caso, Apex e tudo mais, banimentos, Atlantic Council, que o Mike Ben estava falando. Episódio 265. Hoje é o 2112. Quase 2000 dias atrás, né? São alguns anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás. Foi 2020, né?
Foi julho de 2020, então 5 anos. Mais de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, onde nós estávamos? E eu fiquei surpreso com as coisas que aconteciam 5 anos atrás. Por isso que eu peguei e deixei até aberto aqui já, pra gente relembrar o que estava acontecendo na época, né? Pois bem, se você for abrir lá o vídeo, você vai começar com essa imagem aqui, né? Globo suspende financiamento da escola de samba, que foi a época que o governo Bolsonaro entrou em campo para tentar quebrar os direitos, sabe, de transmissão para os clubes poderem escolher como eles vão transmitir o jogo de futebol, o que quebrava a Globo, né? Saudade de você, Jair. Aí aconteceu na época do Estrela do Ramos, aí tinha aquela confusão do MEC, para onde vai, para onde não vai. Bolsonaro queria manter uma linha ideológica no MEC, sempre comprando briga, né? Esse já é demais, né? A que aplica o Paulo Freire não deu certo. Esses 2 tweets aqui, eu acho que envelheceram relativamente bem. O Diniz falando, né, que o pessoal queria homenagear Paulo Freire, ele estava trabalhando contra, e o Alan dos Santos compartilhava o STF dizendo, ó, o ministro Roberto Barroso determina que o governo federal adote medidas para conter o fique em casa. Repito, o executivo estadual e municipal tem tanto poder quanto o Juan Guaidó, enquanto o Supremo age como Maduro. Já estamos em uma ditadura. Envelheceu bem. Aí, veja só, um cidadão que causou muitos problemas ao Brasil, Oswaldo Eustáquio. Nossa, se tu não sabe por quê, tu devia se informar. O que Oswaldo Eustáquio estava fazendo naquele momento? Estava se filiando ao PTB do Roberto Jefferson. Se tu também não sabe o que o Roberto Jefferson aprontou, não lembra pelo menos das eleições de 2022, né? As coisas não acontecem do nada. É uma jornada até dar errado. Aí eu até falava, né? Rapaz, pode falar o que quiserem, mas a produção da música fundo, né? O disco tá melhor que a Secom. A turma tava aí empenhada em tentar transformar o PTB no Partido Conservador. Aí andava, né? O Maia, fonte de gás, tudo mais, regulação das redes. E aí, veja só. Quando o Atlantic Council veio para censurar todo mundo, Moro, que tinha saído do governo 3 meses antes, compartilhava a notícia do antagonista, né? A casa do lavajatismo, não mudou nada. Moro também foi alvo do Gabinete do Ódio, a máquina de propagação de fake news que teve uma série de contas e páginas derrubadas nessa quarta pelo Facebook, também fez ataques contra o Moro e tudo mais. Fui alvo da rede de mentiras que age por motivos político-partidários, pessoas que perderam qualquer senso de decência. Parabéns ao Facebook que suspendeu as contas de notícias falsas e fraudes. É por conta desse tipo de coisa que não dá, irmão, pra tu chegar pra mim e falar vamos unir a direita. Porque talvez tu não foi o perseguido. Se tu fosse o perseguido, se tu tivesse um inquérito, se tu tivesse uma AIGE no TSE de desinformação, que tu fosse talvez a peça central disso, talvez tu entendesse um pouco melhor. Ah, mas tu não lembra disso, porque não foi contigo. 5 anos atrás. Extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. Eita, discursinho bonito, hein? Do marreco. Facebook derruba a rede de fake news ligada à família Bolsonaro e tudo mais. A gente comentava um pouco na época o que acontecia, as pessoas envolvidas, o Ayan no meio, né? Todo um processo. A gente relembrava um tiquinho. Aí o print acabou de mostrar em vídeo. O Emerson Grigoletti, inclusive, é o advogado, né? Da turma do inquérito. Envelheceu bem esse tweet, hein, Grigoletti? Você estava no ponto certo. Você estava criticando as coisas certas. Você estava no lugar certo na hora certa. Aí a postagem da Luísa, que eu peguei da época. Que tipo de mentiras seriam ditas para derrubar o PT nas eleições de 2018? Mas estava apenas dizer a verdade, vinda um povo cansado de ser violentado em todos os sentidos. Apenas mostrem. Lamentavelmente, a atenção merecida sobre o assunto jamais foi dada. Falta de aviso nunca foi, né? Carlos comentando sobre o ocorrido. Aí o Daniel Silveira comentando sobre os absurdos que tinha sido essa derrubada. Aqui era o PagSeguro se recusando a banir o Olavo. Joyce deixando de deputados influenciadores, a gente reclamando aqui coisa. Aí curioso, né? Ilona Zabó. Não desejo mal ao planeta ninguém, desde que Bolsonaro seja responsabilizado pelos números possíveis crimes que cometeu. É a senhorinha aí que tentaram colocar no governo, né? Quem tentou? O Moro. Aí tava lá o depoimento do Moro, as coisas que rolaram na época, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Aí Bolsonaro falava do valor que foi a pedido, a gente comentava várias coisas. Aí, curiosamente, nesse episódio, olha como as coisas envelhecem bem, né?
Eu tava fazendo uma live no canal secundário, aí o povo falou, o Cláudio Dantas e a Carol Esponza pediu pra você parar de dividir a direita. Aí eu tô abrindo aqui, é o quê, né? O áudio, aquelas mensagens clássicas. O Deltan Dallagnol conversando com o Boquita, dizendo que o Cláudio Dantas, do antagonista, né, queria saber quem que a Força Tarefa queria para ser o próximo PGR. Quem era um dos nomes do Deltan Dallagnol? O irmão do Flávio Dino. Eu que divido a direita, né? Assim, a direita, grande parte dela, não pode abrir a boca do PT. Porque são iguais. No sentido de abraçar qualquer louco. Do mesmo jeito que a esquerda abraçou o Alckmin, a direita abraça o Deltan Dallagnol. Ah, Jesus, viu? Nicolau Dino. Aí as atuações contra o Aras, tudo mais na época que a gente comentou, pipipi, o Moro apoiando Mário Bonsalha, isso daqui. O modus operandi da Lava Jato foi o mesmo do atual inquérito do Alexandre de Moraes. O juiz determinava buscas e apreensões que nem os procuradores haviam solicitado. Coincidência com o que ocorre agora? Essa questão de você mandar coisas sem nem, sei lá, a PGR pedir, né, a procuradoria pedir, aparece num diálogo e a pessoa da PF, na época que aparecia, era o Igor Romário de Paula, né? Tava lá, o Igor Russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Opa, beleza, vou começar a organizar. Você sabe quem é o Igor Romário de Paula? Ele é o cara que tava chefiando os inquéritos quando o Moro saiu do governo. Quando o Moro saiu do governo, o ministro baixou uma coisa falando não pode mexer na equipe do inquérito. Eu sei que não adianta falar sem mostrar, né? Deixa eu falar e mostrar. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Cadê essa do Moro? Aqui é da Joyce. Aqui, ó. Mantenha delegados da apuração das fake news. Tava ali. Essa é a notícia. Quem que tava à frente? Deixa eu ver se tá aqui. Aí, ó. Equipe diretor-geral que o Bolsonaro demitiu fica no comando da PF interinamente, né? Aqui, ó. Igor Romário de Paula. Tá lá. Tá bom. Massa. Quem foi que levou Igor Romário de Paula a Brasília? Foi quem? Foi o Moro, né? O Igor Romário de Paula trabalha com o Moro e com o Deltan desde o Banestado. Fala aí, Deltan, teus amigos. É muito fácil agora, né? Brincar de defender a liberdade de expressão. Ai, ai, ai. Aliás, se Moro quisesse combater fake news, por que nunca processou Intercept pelos vazamentos? Nunca foi muito bem explicado se as mensagens foram vazadas ou inventadas, mas houve completa leniência do Moro em relação a eles. Ai, mas o povo não quer lembrar das coisas, né? Aí ontem eu tava passando, falei que a gente ia voltar a falar do Santos Cruz, né? A gente já falou da Ilona. Em 2022, quem aparece lá, o Mike Benz também citando, né? É o Instituto Igarapé. Instituto Igarapé. Também o Instituto Vero do Felipe Neto. A diferença de um para o outro, né, do Igarapé para o Instituto Vero, é que o Igarapé quase entrou no governo Bolsonaro através da Ilona Zabó trazida pelo Moro. Conforme passa o tempo, as coisas se encaixam, né? Ou se revelam. Ela já tinha saído do governo, ela foi a primeira demitida, ela entrou, não passou nem 2 dias, foi em fevereiro de 2019. Aqui foi dias depois da saída dela, né? Generais com Ilona. Aí tu comenta, né? General Santos Cruz, que mais tarde saiu do governo e passou a ser detrator de Bolsonaro, foi um dos que tentaram segurar Ilona Zabó. Aí dizia, né? Os atuais ministros da Secretaria da Presidência e da Secretaria de Governo, né? O Floriano Peixoto Vieira Neto e Carlos Alberto Santos Cruz, tudo fizeram para convencer Bolsonaro a deixar a cientista política Ilona Zabó como membro do Conselho Nacional de Política Penitenciária. Perderam a parada. Agora novamente se empenham para que Zabó seja mantida onde está, como um dos 40 membros do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela foi nomeada em setembro último pelo antecessor do Moro, o Raul Jugman. Não chegamos onde chegamos do nada. É todo um processo. Mas as pessoas não têm memória. E muitas vezes elas não querem ver. Porque, ele mudou, agora é meu amigo, não divide a direita. Outra coisa que dá pra gente comentar no dia de ontem, você comentou, Mike Benz expondo na Credem. O dia ontem foi pautado pela Credem e o que aconteceu lá.
E o Felipe Trielli comenta, né? Caramba, né? Rapaz, essas comissões que não servem pra nada estão fazendo barulho, né? Tá sendo irônico, né? Comissões não servem pra nada, né, gente? As comissões não servem pra nada. Só pra falar, na verdade ficou até fora de hora, pra ter falado isso aqui primeiro. As organizações Globo, incluso o canal Globo, Globo News, G1, Jornal o Globo e outros, foram denunciados agora aqui na Credem pelo Mike Benz como partícipes de um grupo de desinformação que utilizava 7 agências de checagem de fatos financiados e treinados pelo governo americano por meio da USAID para interferir nas eleições brasileiras. A sessão termina com Felipe Barros apontando alguns possíveis desdobramentos, como uma CPMI para investigar os repasses da USAID, votação do PL das ONGs, que agora vem mais forte, reforçado que é necessário conter a força, de forças internacionais, avaliação jurídica sobre a extinção do registro do PT, que foi beneficiado por recursos estrangeiros, o que a lei proíbe. E tudo isso foram fatos políticos gerados, com notas taquigráficas, vão ficar registradas no Congresso. Por quê? Porque foi numa comissão. Mas comissões não servem de nada, né? Comissões não servem de nada. Recordar é viver. E o medo de ter um bolsonarista na Credem, hein? Era por causa do que o Felipe Barros expôs hoje? PT diz que só aceita Eduardo Bolsonaro à frente da Credem sem passaporte. Aí eu tô passando no Twitter, eu vejo isso daqui, né? Otávio Facuri, intergaláctico. Depois de ouvir o Mike Benz, agora fui colocar o motivo pelo que o ministro Barroso quer picar mula e sair de cena. Após denúncias documentadas de interferência da CIA, o Mike Benz, enfim, tava falando, né? Tava bem empolgado, ele e vários outros. Sabe o que é que me mata disso daqui? Vamos voltar pro Atlas. Vamos agora para janeiro de 2025. O Facuri, que conseguiu enxergar a virtude, né, nas comissões, que as comissões parecem agora são úteis, era o cara que compartilhava o vídeo do Princeso que falava: o que adianta ter comissões? Comissões não servem pra nada. Não servem pra nada. Pra nada. O seu Marcel Van Hatten é outro que jogou contra. Ficou botando dedo na cara dos outros que não apoiava ele, e ele ia perder de qualquer jeito. Ficou também ontem, todo pimpão. O Deltan Dallagnol eu nem falo. Deixa eu ver se tá aqui pra cima. Esse post está indisponível. Que post é esse, né? Não sei, alguém apagou um post, mas o print é eterno, né? Quem foi que apagou esse post? O Mário Frias dizia, né? Esse tipo de coisa é mais cretina e repugnante do que oposição aberta. Tenho mais respeito pelo petista me xingando abertamente do que pelo cínico que, nas suas palavras, precisa descolar do Bozo. Ele tava falando de quem? Deixa eu ver. É de que ele tava falando, né? Do senhor. Deixa eu ver. A postagem oficial é essa daqui, ó. É essa. Ele apagou a postagem depois. O senhor Deltan Dallagnol. Ele pega um cenário que Bolsonaro não tinha ninguém ao lado dele, não tinha um partido, que nada ia mudar, sabe? E ele quer comparar isso com o cenário atual, que o PL tem uma bancada de quase 100 e iria indicar, né, pelo menos 4 comissões, fora a primeira vice-presidência. Bolsonaro tinha razão, o Brasil precisa de presidente do parlamento independente, blá blá blá. A coisa foi tão ridícula que na época Eduardo Bolsonaro rebateu o Deltan. Deltan, você é uma pessoa inteligente. Que Eduardo está sendo muito educado, ele é um safado. Não há compromisso de votar nada com o PT. Então assim, todo esse pessoal jogou contra, sabe? Tem capítulos e capítulos do que aconteceu. E se o dia de ontem aconteceu, se a comissão de ontem aconteceu, né, com o Mike Benz, a audiência, olha esse capítulo aqui, né? Deixa eu ver. Maluco, só do que da direita. Não, acho que tá no mês seguinte. Tá no mês seguinte. É um nome bem sugestivo. Fevereiro de 2024. Não, fevereiro de 2025. Um nome bem sugestivo. Acho que vai estar aqui, ó. Se aconteceu ontem a comissão com o Mike Benz, ó, dando a cara a tapa por resultados. Se aconteceu ontem, foi por quê? Foi porque Eduardo Bolsonaro explicando, ó, por que não faz sentido uma candidatura do PL à presidente da Câmara e Senado? Por que não faz sentido essa história de melhor perder de pé do que ganhar de 4? Sabe? Aí foi Eduardo, foi o Jair,
falando, explicando, meu Deus, sabe? Ó, seus idiotas. O Mário Frias, com o Felipe Barros do lado, né? A turma que foi achincalhada, gente explicando o que tava acontecendo. O Carlos Bolsonaro desenhando, ó, seus idiotas. Explicar aqui a matemática de novo, né? De comissão pra vocês. Aí de novo, Bolsonaro, sabe? Quem tava dando realmente a cara a tapa. Enfim, né? Aqui até tem alguns resultados, que foi na época, nas comissões que seriam, né, ficar na mão do PL lá no Senado. Enfim, né? Aí Eduardo mostrava, olha, quem tava chefiando direitos humanos era Humberto Costa, agora é a Damares. Mas não, comissões não servem de nada. É o Felipe Barros dando a cara a tapa. Sabe? É duro demais. E aqui já falava, ó. Fevereiro, mal tinha terminado a disputa, 7 de fevereiro. PT quer impedir Eduardo Bolsonaro na Credem. E o Ebert fazendo piada, né? Comissão não servem pra nada, dizem os grandes especialistas liberalões e conserva-loucos. Então, se a coisa ontem andou, se a direita tem o mínimo de poder de ação, de poder chamar o Mike bem, pautar uma coisa, pautar outra. Se o Altineu pode falar que se o Hugo Mota saiu, vou pautar a anistia porque ele pode, porque ele foi vice-presidente, é porque Bolsonaro, suas misérias, tomou a frente. Enquanto esses pilantras jogavam contra. Olha lá, né? Eu até botei aqui em vídeo. Pra que serve comissão? Né, princeso? Esse cara devia renunciar ao mandato, velho. Na boa. Aí, só a imagem aqui que eu também acho que vale a pena. Isso aqui me dói, velho. Eu passo lá no Twitter e fico vendo as idiotices dessa, né? Qual caminho você quer seguir? Da luz ou a das trevas, né? A das trevas é Bolsonaro. Esse idiota, né? Jogar dentro das 4 linhas e ser preso e se tornar um ditador. Aí bota brutal. A Atsuki consertou essa imagem, né? O Bukele tinha apoio das Forças Armadas. Primeiro, na verdade, tinha a maioria do Congresso. Com a maioria do Congresso, ele teve maioria do Supremo, né? E tem apoio das Forças Armadas. Aí é fácil você fazer o que você quer. E Bolsonaro, hein? E Bolsonaro, hein, irmão? O Petrópolis Conservador escreveu até um texto sobre isso, né? Sobre Bolsonaro. Ficou tudo tão claro, tão cristalino, que até os mais céticos começaram a enxergar o que de fato aconteceu. Bolsonaro foi alvo de uma perversidade sem precedentes. Enfrentou sozinho um sistema profundamente corrompido, aparelhado e articulado para destruí-lo desde o primeiro dia, inclusive pelos próprios ministros, né? Veja aí o Santos Cruz, junto com a Ana Zabó, o que fez lá na Apex, o Segovia, contra a Letícia Catel, tudo que aconteceu na época. Foi até bom relembrar, né? Caiu bem aí no texto do Petrópolis. E mesmo assim, com todas as limitações, sabotagens e traições, Bolsonaro praticamente fez milagres. Sem apoio do Congresso, atacado pela imprensa, censurado pelas redes, traído por supostos aliados, Bolsonaro ainda foi capaz de entregar resultados concretos ao povo brasileiro. Ele se tornou e continua sendo a última barreira entre o cidadão comum e as ameaças internas e externas que buscam subjugar a nação. Essa realidade escancara, com dor e indignação, a falsidade das narrativas construídas até mesmo por setores da própria direita, que repetem como papagaios que Bolsonaro perdeu porque não fez isso ou não fez aquilo. Nada mais mentiroso, injusto e cruel. Quem insiste nesse discurso ou age por ignorância ou esconde projetos pessoais de poder que em nada se preocupam com a verdade ou com o destino do Brasil. Bolsonaro é um herói nacional, um homem que precisou ser derrubado por forças gigantescas e estrangeiras internas porque nenhum inimigo isolado foi capaz de vencê-lo. E mesmo sem mandato, mesmo perseguido, censurado, calado, Bolsonaro continua gigante. Sua luta não acabou e para milhões de brasileiros ele permanece com a maior esperança de um país verdadeiramente livre e soberano. Queremos Bolsonaro 2026. É isso aí, Petrópolis. O povo olha pro passado, o povo não olha o passado, ninguém olha o contexto, sabe? É só safadeza, assim, ó, como é que eu posso ter algum lucro político? O que é que eu posso fazer para desgastar Bolsonaro e ter vantagens políticas? Você vê que a maior parte das pessoas que estavam nesse papo do melhor perder de pé, esse pessoal que segue com esse discurso maluco na internet, todos eram apoiadores do Marçal. Todos apoiavam o Pablo Marçal. O Marfinha ontem desenhou de um jeito que eu achei sensacional. Mandou logo assim, ó: bom dia, jovens. Novamente venho aqui para dar uma pílula de sabedoria para vocês. Não escutem a opinião política de ninguém que apoiou o Pablo Marçal.
Essa pessoa, infelizmente, não tem condições ainda de fazer uma avaliação clara sobre política. Ela deixou o Pablo Marçal enganar ela. Aí Bianca vem, quem acreditou no Alcolumbre e Mota pauta anistia tem que ir patamar. Ela fala, Bianca, eu não acreditei nele. Eu acredito na matemática. Hoje, por exemplo, é uma prova disso. O Felipe Barros está usando a comissão que ele recebeu do acordo para a eleição do Mota para chamar o Mike Benz para falar da USAID. Não se sinta atingida por meu tweet. Não estou falando de você, que é uma eleitora. E só isso. Eu estou falando de quem é analista político, jornalista, né, comunicador. Você não tem obrigação nenhuma de fazer análise política. Eu devo comentar isso aqui depois, com calma. Mas tá aí. Se eu pudesse deixar uma recomendação pra vocês, se eu pudesse, vocês estiverem, sei lá, mais interessados, vai que você não tá aqui sempre. Se eu puder deixar uma recomendação, você que não tá sempre por aqui, eu falaria pra você o seguinte, né? Você pode pegar o Atlas de Janeiro, se você for um assinante. Se você não for, se tiver interesse sobre o que aconteceu contra Bolsonaro e você entender que é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo. Os dossiês de janeiro, eu fiz no final assim, já no primeiro deles, uma comparação, inclusive, mostrando o que Bolsonaro, o que aconteceu lá atrás e o que o Bolsonaro sofreu, mostrando que existe até um certo padrão. O que aconteceu lá em 64 e tudo mais com o que foi feito contra Bolsonaro. Tem uma playlist aqui no canal, é o vídeo Auraci 1, é o primeiro, né? Que eu falo de Bolsonaro. Esse vídeo manteve 4 partes, e a última parte, que é até o nome desse subtema, que é Bolsonaro versus a CIA. E eu começo, cliquei no botão errado. Aí, ó, até o Mike Benz aparece, né, no vídeo lá atrás. De janeiro desse ano, aí apareceu o Mike Benz, coisas que a gente comentava, o que estava sendo feito, né, contra Bolsonaro e tudo mais. E a gente comentava na interferência, né, a CIA aqui, ó, Bolsonaro versus CIA. A ação do golpe de 2022 pode ter sido mais importante do que parece, né? Então, o que foi feito com Bolsonaro, irmão? Olha. O homem injustiçado, viu? O homem injustiçado. Ave Maria, bicho. E o pior é ver como grande parte aí da direita brasileira trata o Bolsonaro, viu? O que Bolsonaro fez pra merecer, viu? Tanto amor que ele recebe na rede social, né? Tanto amor que ele recebe. Pois é, siga firme aí, se vocês puderem aí, dia de hoje. Quem for, quem também não for, faça uma oração pro Jair. Tá preso ainda, é um absurdo. Mais um dia preso. Mais um dia preso. Mais um dia preso. Ah, mas isso, aquilo. Ah, velho, o sistema pode ser corrompido o que for. Pra mim, eu não consigo entender como podem fazer tanta maldade com esse cara. Não tem como assim, não tem como um pai justo esse cara tem que ser, a única coisa que ele tem que ser condenado é condenado a entrar no livro de história como um herói nacional. Você está condenado, você está condenado a fazer parte do Brasil como herói nacional, só isso. Meu Deus do céu, velho. É safadeza atrás de safadeza que fazem com esse cara. Enfim. Não vou me alongar mais, não. Vamos ver o que vai dar tempo de a gente comentar amanhã, né? E os assuntos vão se acumulando. Nunca o Brasil teve num momento tão agitado, viu? E olha que eu acompanho a coisa nos pormenores há um bom tempo, viu, gente? Rapaz, tem tempo que o Brasil não estava assim agitado. Até pra ler tá demorando. Até pra ler, às vezes eu tô demorando tempo de tanta coisa pra ler que vai acontecendo ao longo do dia. Falo pra vocês. E é isso. Mais uma vez, reforço. Orem pelo Jair. Independente de qualquer coisa, sabe? Ele merece mesmo de coração. E se você quiser me apoiar, como eu sempre falo, tem um Atlas também, né? Kimpaim.com. Dá uma olhada lá, vê as histórias. Aprenda as histórias da própria direita. Entenda por que chegamos até aqui. Até pra você conseguir conversar, gente, com uma pessoa da esquerda, sabe? Com isentão. Você explicar o seu lado, né, das perseguições que você sofre. Muita coisa aconteceu e não pode ficar para trás. As coisas que aconteceram lá atrás que nos trouxeram até aqui no dia de hoje. Toda essa perseguição, CPM das fake news, saída do Moro, o caso do Atlantic Council. São episódios chave, centrais em toda essa história da perseguição da direita. Isso tinha que estar na ponta da língua de todo mundo. Principalmente de quem tá aí em luta, né? Em defesa da liberdade de expressão. Vejo vocês amanhã. E hoje eu deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui.